Olá, boa noite a todos. Eu sou o Barão Macieira e este é mais um vídeo da Biblioteca do Barão. No vídeo de hoje, vamos fazer a parte 2 de indicações literárias do Barão. O que acontece? Muitas pessoas me perguntam quais livros eu tenho lido, quais livros eu tenho como preferência. E a verdade é que eu já li muito livro mesmo. Eu costumo ler, gente, mais de 100 livros por ano. Essa que é a verdade. E é muito difícil, ser um vídeo com muitas horas se eu tivesse que elencar todos os livros que eu já li. Mas eu costumo anotar os livros que eu leio e também costumo guardá-los, né? Não tenho o costume de vendê-los. Então, mesmo os livros que eu li, eu os mantenho aqui na biblioteca. É por isso que eu tenho um catálogo tão grande de livros. Claro, não é uma biblioteca muito grande, mas para os padrões normais acho que tem bastante, bastante títulos. Muito bem. E no vídeo de hoje eu vou indicar 5 livros que eu li, obviamente, e que são, para mim, portas de entrada para a literatura. São livros que eu gostei muito e que qualquer iniciante pode começar o universo da literatura por eles. Se você já é um leitor experiente, talvez não vá ficar surpreso, mas para quem nunca leu na vida, ou para quem leu muito pouco, esses livros podem ser uma grande porta de entrada. São livros que eu costumo dizer que são de fácil leitura, com exceção de talvez um ou dois, mas eles te deixam transformado. É impossível terminar de ler estas obras e não se sentir transformado após a obra. E é por isso que eu os coloquei aqui. Os vídeos de indicações literárias são sempre aleatórios, tá certo? Então são livros que eu li, mas eu vou sempre indicar os 5 dos que eu já li para servir de exemplo para vocês, tá? E eu acho até melhor do que pegar um único livro e fazer uma grande análise sobre ele, sendo que mais tem aí são booktubers que fazem resenhas muito melhores do que a minha, inclusive professores de literatura que são muito mais gabaritados na matéria, e eles fazem análises muito boas, muito profundas sobre a obra, da qual eu provavelmente não saberia colocar algumas nuances e detalhes das quais certamente eu perderia. Então, eu prefiro manter nas indicações. Vamos lá. O primeiro livro que eu indicaria a vocês é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma das minhas autoras favoritas da literatura brasileira do século XX. Ela escreveu, dos que eu li, Laços de Família, A Paixão Segundo GH, eu também já li, e tem esse aqui, A Hora da Estrela, que é muito bom. E ele é um livro extremamente fino, é praticamente uma novela, ó, com uma história curta, sobre publicado em 1977, ele fala sobre a vida, ou pelo menos os últimos momentos da vida de Macabea, que é uma alagoana de apenas 19 anos de idade, que depois da morte da sua tia, parece ser a única parente viva que ela tinha no Nordeste, resolve então tentar a sua sorte no Sudeste, viaja para o Rio de Janeiro e ela tem que conviver o tempo todo sozinha com
pouquíssimo estudo, muito ignorante, órfã, e ela tem que conviver com a miséria, ela tem que conviver com a pobreza da realidade da cidade grande. O livro ele é todo narrado por um escritor que se denomina Rodrigo S.M. Ele é angustiado porque ele está o tempo todo refletindo sobre a dificuldade de criar, né? E também sobre a dor de ter que narrar a existência de uma moça, de uma nordestina, que ele considera insignificante, ou que as pessoas consideram insignificante. Mas ele procura, através dessa narrativa, dar algum sentido a essa vida que ela teve, repleta de fracassos. E a Macabéa, ela vai, ao longo da história, ela tem um quartinho muito pequeno, muito barato, muito sujo, inclusive. E nesse quartinho ela acompanha a vida lá fora através de um rádio, né? E nesse rádio, ela é praticamente o único contato que ela tem com o mundo. Mas enfim, ela acaba tendo um relacionamento, um namoro com um homem chamado Olímpio, que acaba traindo-a, né, com a sua melhor amiga, Glória. E após essas dores, né, esses fracassos, esse fracasso amoroso, ela então decide consultar uma cartomante. E aí a cartomante diz que ela iria ter, de fato, um futuro luminoso, né? E aí, no final, acontece uma tragédia, né? Que é o único momento que ela, de fato, vai brilhar. Por isso que é a hora da estrela, referindo-se ao momento trágico da sua vida, na sua curta vida, né? Então, aqui a gente tem uma crítica social muito bem escrita, solidão, desigualdade, uma crítica à condição dos nordestinos pobres que vêm tentar a vida no Sudeste, né? O início do livro é muito bonito porque ele diz assim, ó: tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. A verdade é sempre o contato interior inexplicável. A minha vida mais verdadeira é irreconhecível, extremamente interior, e não tem uma só palavra que a signifique. Meu coração se esvaziou de todo o desejo, reduz-se ao próprio último ou primeiro pulsar. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida inventada pelas nordestinas que andam por aí, aos montes. E assim que o narrador Rodrigo começa então a escrever sobre a vida e os últimos momentos de Macabé. É um livro muito triste, mas que te deixa transformado e te dá uma nova visão sobre a vida de pessoas tão próximas que você não sabe a dificuldade que passa, né? E acho que é para isso que serve a literatura, para a gente sair um pouco da nossa bolha e nos colocar na pele, mesmo de pessoas fictícias, mas são pessoas que se enquadram nessas personagens. Então a gente acaba vivendo um pouco a vida do outro. Então, Clarice Lispector, A Hora da Estrela, tem aí a minha primeira indicação. A segunda indicação é um livro japonês muito interessante de Matsuo Basho, Trilha Estreita ao Confim. Trilha Estreita ao Confim narra as viagens de um filósofo japonês, poeta, na verdade, praticante de Zen budismo, chamado Matsuo Basho. O livro é um diário com um relato de suas viagens. Ele fez pelo menos 3 viagens que duraram aí 4 anos no final do século 17. E ele fez essas viagens ao norte do Japão, uma jornada perigosa a pé, né? Buscando o quê? Inspiração, contemplação espiritual e procurando o que
há de eterno dentro da natureza, comparando com aquilo que é efêmero na sua vida. Porque para o Zen budismo o que importa é aquilo que é eterno, né? E o Matsuo Basho, ele era um poeta de uma escola ou uma trilha literária no Japão chamada de Haikai. O poeta de Haikai, ele costuma descrever a natureza fazendo jogo de palavras, e dentro desse jogo de palavras normalmente são versos curtos, apenas 3 linhas, mas onde procura ter ali uma profundidade, né, a partir da contemplação. Então, por exemplo, fim de primavera, choram os pássaros, lacrimejam os peixes. Ele escreveu isso, né, ao desembarcar numa cidade portuária. Aí, quando ele está perto ali de uma montanha, por exemplo, ele dentro de uma em cima, já no topo de uma montanha, e à noite ele escreve: noite clara, paira o espectro da velha que chora. 17ª noite, permaneço ainda na aldeia de Sarashina. 3 noites vi a lua cheia no céu sem nuvens, graciosamente vergada, coberta pelo orvalho, a flor o minanesh, nabo branco, acre tal qual o vento de outono. Castanhas de quiso seriam bons presentes aos aldeões. Ao clarão da lua, 4 portas, 4 seitas tornam-se uma. Avalanche de pedras no Monte Asano, tempestade de outono. Então ele vai descrevendo a natureza, tentando contemplá-la, né, e colocando aí esses versos no seu diário, né? A viagem, o diário dele aqui tem a narrativa de 3 viagens que ele fez em busca justamente de sentido, uma viagem, uma busca de sentido, né? Essa obra foi publicada póstumamente em 1702. Ela alterna prosa, descrições da viagem dele, com poesia. Sempre para um pouco, pensa, contempla a natureza e faz ali alguns versos, né, refletindo sobre como a vida é breve e efêmera, mas a natureza é bela e eterna, né? A gente, muitas das vezes, refletindo sobre esse livro, né, fica apenas dedicando nosso tempo ao trabalho, ou dedicando o nosso tempo a coisas que são tão efêmeras, ó, tão passageiras e que não vão acrescentar nada à nossa vida. Quando é que a gente para admirar um jardim? Quando a gente para admirar um beija-flor? Ou quando a gente para admirar a lua? Então, esse livro aqui nos faz refletir sobre como é importante a gente parar e contemplar, né, apreciar a unidade naquilo que é transitório, né? Ou seja, contemplar aquilo que existe no meio de coisas tão efêmeras, tão transitórias. Então, trilha estreita ao confim, uma viagem muito bonita e também, claro, uma porta de entrada aí para a literatura japonesa, se você não conhece. O terceiro livro também é uma história muito triste, mas para mim é uma história necessária e obrigatória, que é o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank, ele foi encontrado ali depois, em 1945, mais ou menos, e ele relata a vida de Anne Frank, que era uma menina judia cuja família teve que fugir da Alemanha e se refugiou na Holanda, fugindo das perseguições nazistas. E aí eles se esconderam na casa de uma família holandesa, e quando, na maior parte do tempo, a família vivia dentro de um anexo. E para passar o tempo, Anne Frank então escreveu um diário, na qual ela chamava de Kit, carinhosamente, e lá ela relatava todo o seu cotidiano,
suas dúvidas, suas reflexões, as dificuldades da guerra, a fome, a falta de comida, né? E os relacionamentos tensos com sua mãe. O diário começa em 12 de junho de 1942 e vai terminar em 1º de agosto de 1944. E aqui a gente vê uma menina, né? E vamos acompanhando o crescimento de uma menina que teve aí a sua infância roubada por um regime ditatorial e odioso que perseguia e eliminava pessoas apenas por conta da sua origem étnica, tá? Esse livro aqui ele é muito pesado e me deixa com muita raiva, porque a pobre da Anne conseguiu se esconder até fevereiro de 45, tá? Até fevereiro de 45. Eles foram presos ali por volta do final de 44. E a guerra acabou em abril de 45. Né? Se ela tivesse conseguido sobreviver mais uns 3 meses, ela teria sido libertada, ela e a sua irmã. Né? Ambas foram presas e levadas para um campo de concentração, e morreram no campo de Bergen-Belsen. Apesar de muitos acharem que ela teria sido fuzilada ou ido para a câmara de gás, não, ela morreu de tifo, que é uma doença, né? Muito comum ali nos campos de concentração. Claro, os maus tratos, a fome, tudo isso garantiu que ela não sobrevivesse. Mas o relato dela é muito bonito, tá? A parte final é uma ode à honestidade, à verdade, né? Uma voz dentro de mim soluça. Veja só, foi nisso que você se transformou. Está rodeada por opiniões negativas, olhares desanimados e rostos zombeteiros. Pessoas que não gostam de você. E tudo porque não escuta o conselho de sua metade melhor. Acredite, eu gostaria de escutar. Mas não dá certo, porque se eu ficar quieta e séria, todo mundo acha que estou representando outro papel e tenho de me salvar com uma piada. Nem estou falando de minha própria família, que presume que devo estar doente. Me enche de aspirina e sedativos. Sente meu pescoço e minha testa para ver se estou com febre. Pergunta sobre os movimentos intestinais e me critica por estar mal-humorada. Até eu não aguentar mais, porque quando todo mundo começa a me chatear, fico irritada. E depois triste, a parte má do lado de fora e a boa do lado de dentro. E tento achar um modo de me transformar no que gostaria de ser e no que poderia ser se não houvesse mais ninguém do mundo, né? Então, ela realmente poderia ser quem ela de fato queria ser, se não fosse o mal, uma perseguição tão brutal que aconteceu com a sua família. Então, o Diário de Anne Frank, ela é um relato obrigatório para todos aqueles que querem adentrar a literatura. E aí, esse aqui é um livro que eu indico para qualquer um que pergunta, mas eu não gosto muito de ler. Eu gostaria, assim, de livros que me desafiassem. Esse aqui é um livro que desafia? Comece com Agatha Christie. Agatha Christie foi uma autora que escreveu mais de 80 livros policiais. Tá? E Agatha Christie, ela foi a minha porta de entrada para a literatura, com certeza. Foi a partir da leitura dos seus livros que eu comecei, de fato, a me interessar pela leitura. Agatha Christie, ela é uma autora que consegue montar um quebra-cabeça, quebrar ele tudo, espalhar as peças todas pelo livro e no final consegue juntar como ninguém. Não fica praticamente nenhuma ponta solta, né? Tudo fecha num
todo organizado. E aqui a Agatha Christie escreve O Misterioso Caso de Styles, que é o seu primeiro livro, sua primeira obra. Né? Esse livro aqui foi escrito em 1920, 2 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial. E, se eu não me engano, ela escreveu isso aqui depois de um desafio da própria irmã. Né? A irmã desafiou a escrever um romance policial. E ela fez. E detalhe, o livro, ele apresenta um crime, apresenta um assassinato, apresenta o seu famoso detetive Hercule Poirot, que todo mundo acha que é francês, mas é belga, e mostra a facilidade com que Hercule Poirot resolveu um caso praticamente impossível. Né? Só que ela não esconde a verdade ao longo do livro. Ela vai te apresentando, a Agatha, pistas que você mesmo pode tentar desvendar, se você conseguir usar suas células cinzentas, que é a inteligência que todo mundo tem, mas nem todos a usam de forma definitiva. Aqui, a história se passa na mansão Styles Court, que é uma casa de campo, onde a rica moradora e proprietária é assassinada, Emily Inglethorpe. E ela foi assassinada de forma muito cruel, ela foi envenenada. Só que o que chama a atenção é que o quarto estava trancado. E como ela foi envenenada, se não havia ninguém ali junto a ela? Né? E aí Hercule Poirot é chamado para tentar desvendar o caso. As suspeitas recaem sobre o seu marido, que é muito jovem e tinha todo o perfil de que estava com a senhora Emily apenas para herdar a fortuna, herdar o dinheiro. Mas existem também outros suspeitos. Existem seus enteados, John e Lawrence Cavendish, que também iriam ganhar alguma coisa. Mas será que ela morreu só por conta do dinheiro? E qual o método que o assassino utilizou para envenenar a Emily, sendo que todos aparentemente tinham um álibi? Então, leiam essa história e vocês vão se apaixonar por Agatha Christie e certamente vão querer ler todos os livros dela. E por último, mais um livro que eu amo, que é O Hobbit, de John Ronald Reuel Tolkien. Né? Tolkien, que nasceu na África do Sul, mas é de nacionalidade britânica, escreveu esse livro aqui em 1937. E ele escreveu isso aqui para os seus filhos, porque ele botava os filhos para dormir e contava histórias de fantasia para eles. E aí ele acabou pegando esses relatos e escreveu um livro que seria o prelúdio de uma das maiores obras clássicas da história, O Senhor dos Anéis. Aí você pode pensar, nossa, mas O Senhor dos Anéis é muito grande, é um livro extenso. É porque você nunca leu O Hobbit. Quando você lê O Hobbit e se apaixonar por O Hobbit, você aí vai conseguir ler O Senhor dos Anéis. O Hobbit, ele é uma história que se passa no mundo fictício da Terra-média. Quem nunca soube essa história, né? Quem não conhece a história do Senhor dos Anéis? Então, só vou rapidamente fazer um resumo, né? E aí temos uma raça de hobbits, que são homens pequenos, que vivem ali numa região chamada Condado, até que ele apresenta Bilbo Bolseiro. Bilbo Bolseiro é um hobbit pacato, que não sai de sua toca, não se aventura, não conhece nada além do seu jardim, né, e de sua casa. Até que um dia o mago Gandalf e 13 anões o tiram do conforto do seu lar e o colocam para se aventurar, colocam para uma missão perigosíssima, que é tomar o dragão de Smaug, na Montanha Solitária. Tesouro esse que foi roubado pelo dragão Smaug dos anões. É uma história muito linda, uma narrativa verdadeiramente épica, e diálogos muito bem construídos. As descrições são bem detalhadas, mas sem serem enfadonhas, embora alguns leitores dos Seus Anéis achem enfadonho. Eu nunca achei isso. E, gente,
se você gosta de Harry Potter, né, você tem que ler o Hobbit, porque, com perdão da palavra, você vai esquecer Harry Potter, tá certo? Hobbit é 1000 vezes melhor, Senhor dos Anéis é 1 milhão de vezes melhor que Harry Potter. Enfim, gente, se vocês gostaram aqui das minhas dicas literárias, eu peço que vocês deem um like e peço também que vocês compartilhem com seus amigos. E é isso. Até a próxima indicações literárias do Barão Macieira. Tchau!